O segredo obscuro de Odete Reutemann vem à tona e escancara o horror por trás do desaparecimento de Leonardo. Um dos mistérios mais macabros da novela virá à tona de maneira arrebatadora. O filho favorito de Odete Reutemann está vivo, embora em estado debilitado e trancado há mais de uma década em um sítio afastado. O herdeiro, tido como morto há 13 anos, será revelado como um prisioneiro da própria mãe, que arquitetou sua morte após um grave acidente que o deixou paraplégico e com sequelas neurológicas. A responsável por manter esse segredo sombrio era Nice, uma idosa enfermeira que dedicou os últimos anos da vida a cuidar do rapaz longe dos olhos da sociedade. Porém, tudo começa a desmoronar quando Nice adoece gravemente e, em seguida, morre, deixando a porta aberta para que toda a verdade venha à tona. Com a internação repentina de Nice, Ana Clara, neta da cuidadora, assume temporariamente a responsabilidade sobre o casebre onde Leonardo vive escondido. Leonardo se revela um fantasma de si mesmo. Ana Clara se espanta ao perceber a crueldade por trás daquela situação. Ele está aqui há 13 anos. Minha avó passou a vida trancada nesse lugar por causa disso? Questiona a jovem, visivelmente abalada. Odete, por sua vez, mostrará total frieza ao saber que a conta bancária de Nice foi encerrada. Suspeitando de algo, ela decide ir pessoalmente ao sítio. Ao chegar, dá de cara com Ana Clara e recebe a notícia da morte da antiga empregada. Sem demonstrar qualquer emoção, a bilionária apenas suspira, como se perdesse uma peça útil e substituível. É então que oferece à jovem uma proposta indecente: R$20 mil mensais para manter Leonardo sob vigilância e em silêncio. Você quer assumir o trabalho da sua avó? É um bom salário, 20 mil por mês. E você só precisa ficar quieta, fazer o que ela fazia. Leonardo precisa de cuidados e eu preciso de discrição, afirma Odete com um tom gélido e arrogante. Ana Clara, tomada pelo choque, recusa de imediato. A jovem não se intimida e deixa claro que não aceitará a continuação desse esquema cruel sem impor suas próprias exigências. A minha avó morreu pobre, mesmo depois de se sacrificar por 13 anos para manter o seu segredo. Mas eu não sou ela. Eu sou a única pessoa no mundo que sabe que esse rapaz ali é o seu filho. E se a senhora não quiser aceitar o meu preço, eu vou contar para todo mundo. Ameaça Ana Clara, encarando a poderosa nos olhos. Diante do risco de ter sua reputação destruída e sua farsa exposta, Odete acaba cedendo, mas impõe duras condições. Sua postura diante do filho é de um desprezo assustador. Eu aceito o seu preço, Ana Clara, mas tem regras. A primeira, chega desse desfile patético com cadeira de rodas. Me irrita. Ele já foi um Reutemann. Hoje é só um peso. E as convulsões? Isso também tem que parar. Não é possível que esse suplício vá durar por muitos anos. Essas palavras, ditas com naturalidade pela dondoca, escancaram sua crueldade. Para ela, Leonardo já não existe. O acidente de carro, que ela jogou nas costas de Heleninha, sua filha mais nova, foi o marco de uma nova narrativa criada por ela, a de que o filho havia morrido. Desde então, Heleninha vive com o peso da culpa, carregando o trauma de ter sido responsável, ao volante embriagada, pelo que acreditava ser a morte do irmão gêmeo. Odete nunca se preocupou em aliviar o sofrimento da filha. Pelo contrário, usou essa dor para manipulá-la, afastá-la da herança e manter sua autoridade moral intacta. O retorno de Leonardo à história da novela é, portanto, um baque duplo, para o público e para os personagens que acreditavam que ele havia partido. Em conversas duras com Ana Clara, Odete chega ao ponto de rebaixar o próprio filho a um estorvo. Eu amava Leonardo, sim, ele era o meu preferido, mas aquele menino morreu naquele carro há 13 anos. O que ficou foi esse resto. E eu sou uma mulher prática, Ana Clara. Eu administro danos. É só isso. Dispara com uma frieza que deixa Ana Clara sem palavras. A jovem cuidadora, no entanto, se mantém firme. Com o contrato assinado e o valor exigido acordado, bem superior aos 20 mil iniciais, Ana Clara passa a morar no sítio e assumir os cuidados com Leonardo. Aos poucos, ela vai percebendo que há muito mais por trás daquele silêncio constante e olhar perdido. O jovem, mesmo debilitado, reage ao carinho.
ao som de músicas da infância e a fotos antigas. Ana Clara começa a suspeitar que ele guarda lembranças e que talvez possa recuperar parte da consciência, contrariando o que Odete sempre quis acreditar, ou fazer os outros acreditarem. Enquanto isso, no núcleo central da novela, Heleninha continua mergulhada em traumas e vícios. Ela será vista em cenas em que revê fotografias antigas da família e desaba em lágrimas ao lembrar do irmão. A dor mal resolvida do passado será agravada por novas intrigas armadas por Odete, que teme que o estado emocional da filha a leve a buscar respostas do que realmente aconteceu na noite do acidente. A bilionária, no entanto, continuará fazendo de tudo para manter o segredo enterrado. Ela passará a monitorar Ana Clara por meio de detetives particulares e ameaçará cortar o pagamento caso perceba qualquer desvio de conduta. A única razão de eu estar bancando isso é porque você me prometeu silêncio. Não me faça me arrepender, garota, ela dirá numa das cenas mais tensas. Com essa nova reviravolta, aprofunda ainda mais o perfil sádico e manipulador de Odete Roitman. A personagem, que já era odiada por sua postura elitista e desumana, se tornará ainda mais vilanesca ao demonstrar total desprezo pelo próprio filho, tratado como um objeto indesejado. A expectativa é que, com o passar dos capítulos, Ana Clara comece a articular formas de dar voz a Leonardo. Intrigada com os sinais de lucidez que ele apresenta, ela pensará em procurar médicos, psicólogos e especialistas para avaliar sua condição. No entanto, estará sempre sob a pressão da chantagem e da ameaça de Odete, que exige discrição absoluta. Em paralelo, a jovem começará a montar um dossiê com registros, vídeos e documentos para se proteger, caso algo aconteça com ela. E será justamente esse material que poderá mudar os rumos da história da família Roitman e colocar Odete contra a parede, ainda que o momento para isso não chegue tão cedo. Nos bastidores, o mistério sobre o que realmente aconteceu no dia do acidente também começará a ganhar novas camadas. Ana Clara, ao investigar os antigos pertences de Nice, encontrará cartas, relatórios médicos e até gravações que indicam que o acidente pode não ter sido apenas uma tragédia causada por imprudência. Há indícios de que houve manipulação nas evidências e que Odete teve um papel ativo na falsificação da certidão de óbito de Leonardo, conseguindo inclusive subornar médicos e cartórios. Essas descobertas, ainda que fragmentadas, levantarão suspeitas e colocarão Ana Clara diante de uma encruzilhada: seguir recebendo o dinheiro para manter o segredo ou denunciar a verdade, mesmo que isso signifique enfrentar uma das mulheres mais poderosas e perigosas do país. A tensão aumentará a cada capítulo, enquanto o estado de Leonardo oscila entre momentos de apatia e lampejos de consciência. Ana Clara, ao mesmo tempo em que cuida do rapaz, se verá emocionalmente envolvida com o drama da família e atormentada pela imagem de sua avó, que morreu carregando aquele fardo sozinha. O clima ficará cada vez mais insustentável no casebre onde Leonardo está escondido. Ana Clara começará a notar mudanças no comportamento do rapaz. Ele passará a repetir palavras, fixar o olhar em objetos específicos e até esboçar sorrisos quando ouve músicas de infância. Pistas de que a consciência pode estar voltando aos poucos. Enquanto isso, Odete não deixará espaço para fragilidades. Fria e impiedosa, ela reforçará as ameaças. Exigirá relatórios semanais, visitas cada vez mais controladas e a instalação de câmeras no interior da casa, tudo para garantir que nenhuma prova do segredo escape. Se algo sair daqui, Ana Clara, nem o inferno vai te proteger de mim, dirá, encarando a jovem com olhos de aço. Mas a tensão atingirá o ápice quando Heleninha, mexendo em pertences antigos da mãe, encontrar uma fotografia rasgada, a mesma imagem que Ana Clara viu nos pertences da avó. Nela, Leonardo aparece ao lado da irmã, pouco antes do acidente. O objeto será o fio solto que pode reacender as dúvidas de Heleninha sobre o passado e colocá-la no encalço da verdade. Ana Clara, cada vez mais acuada, se verá diante de um dilema: continuar sendo cúmplice de uma mentira perversa ou arriscar tudo para revelar ao mundo que Leonardo está vivo. E que Odete Roitman não só enganou a própria filha,
como manteve um filho em cativeiro por mais de uma década. E no momento em que a jovem decidir agir por conta própria, um novo susto acontecerá. Leonardo sofrerá uma crise convulsiva intensa durante a madrugada, forçando Ana Clara a correr contra o tempo para salvá-lo e esconder mais uma vez da poderosa Odete que seu castelo de segredos está prestes a ruir. Heleninha, tomada pelo ciúme e pelo álcool, perderá totalmente o controle. Com os olhos vermelhos de raiva, a moça cruzará o salão com passos decididos, ignorando os olhares curiosos que já começavam a se voltar para sua figura. Ao identificar Raquel rindo ao lado de Ivan, Heleninha verá tudo vermelho. A imagem de ambos tão próximos, trocando palavras e sorrisos, será o gatilho que ela precisava para dar início a um escândalo que entrará para a história da Zona Sul carioca. "Chega de fingimento!", gritará, chamando a atenção até dos músicos do samba, que cessarão os batuques, gerando um silêncio tenso. Ivan, que até então sorria cordialmente para Raquel, congelará. Raquel, por sua vez, dará um passo para trás, notando o desequilíbrio emocional de Heleninha. Mesmo assim, tentará contemporizar, dizendo em tom sereno: "Você precisa se acalmar, a gente não está fazendo nada de errado." Mas a resposta não servirá para nada. Heleninha avançará com fúria, apontando o dedo na cara de Raquel, enquanto os presentes abrem espaço, antecipando o que vem pela frente. "Falsa! Isso é o que você é. Fingida! Tá aqui dando uma de santa, mas na verdade é uma aproveitadora barata que tá querendo dar o bote de novo no Ivan." Berrará Heleninha, tremendo de raiva. Raquel manterá a postura, ainda tentando resolver a situação com palavras. "Você tá passando vergonha, Heleninha. Olha ao seu redor, olha como tá se comportando." Mas longe de recuar, Heleninha se exaltará ainda mais. Sem aviso, ela tentará esbofetear Raquel diante de todos. O que ela não espera, no entanto, é que Raquel, mulher experiente e calejada pelas durezas da vida, reagirá com firmeza e agilidade. Em um movimento rápido, Raquel bloqueará o golpe e, sem titubear, dará um empurrão na rival, que tropeçará nos próprios pés e cairá sentada no chão de areia batida, diante de dezenas de testemunhas. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente qual é o seu personagem preferido da novela. O barulho da queda ecoará como um trovão no silêncio momentâneo da festa. Risadinhas nervosas começarão a se espalhar entre os convidados. Alguns tentarão disfarçar, mas outros farão comentários diretos. "Bem feito", dirá uma mulher. "Perdeu a noção", né?, completará um rapaz. Ivan, atônito, correrá para ajudar Heleninha a se levantar, mas ela o afastará com um tapa no braço, em um gesto ainda mais humilhante. "Sai de perto de mim, você também é um traidor. Tá aí com ela, feito dois idiotas." Esbravejará, descontrolada. Ivan tentará falar, mas ela o interromperá aos gritos. "Cala a boca! Você acha que eu sou cega? Que eu não vi você olhando para ela com aquele olhar de apaixonado?" Nesse momento, Raquel perderá a paciência. Cruzando os braços, dirá firme: "Você quer gritar, espernear, rolar no chão? Faz o que quiser, mas longe de mim. Eu não tenho mais idade para lidar com criança mimada." Humilhada, com o vestido sujo e os joelhos ralados, Heleninha começará a chorar compulsivamente, mas será ignorada. Ivan, visivelmente envergonhado, pedirá desculpas aos presentes e tentará conduzi-la para fora da roda de samba. No entanto, Heleninha resistirá e voltará a berrar: "Você tá indo embora com ela, é isso? Vai me deixar aqui sozinha depois de tudo o que eu passei por você? Depois de ter ficado do seu lado quando todo mundo te virou as costas?" Ivan então perderá a paciência. "Heleninha, chega. Isso tudo é patético. Você precisa de ajuda e não sou eu quem vai te dar. Procura tratamento porque eu não aguento mais viver pisando em ovos para não te magoar. Você ultrapassou todos os limites." O silêncio entre os dois será pesado. Ela tentará segurar o braço dele, mas Ivan se desvencilhará e, sem olhar para trás, sairá do local acompanhado por Raquel. O público, ainda boquiaberto, observará a Heleninha sozinha, ajoelhada no meio da areia, encarando o vazio com o olhar perdido. As consequências desse episódio serão sentidas por toda a novela.
Heleninha, isolada, entrará em uma espiral de autodestruição ainda maior. A notícia do escândalo se espalhará pelos 4 cantos, chegando inclusive aos ouvidos de Odette Reutemann, que não perderá tempo em explorar a situação a seu favor. Essa garota nunca me enganou. Instável, frágil, um risco para qualquer um que se aproxime, dirá Odette em uma conversa com Marco Aurélio, já arquitetando uma nova jogada contra Ivan. Enquanto isso, Ivan se mostrará mais decidido do que nunca a se afastar definitivamente de Heleninha. Ele passará a evitar qualquer contato, mudará de hábitos e até pedirá transferência no trabalho, tudo para não cruzar mais com a ex. Raquel, por sua vez, ficará dividida entre o desconforto pela exposição e a preocupação com o estado emocional da filha de Odette. Ainda assim, ela manterá sua dignidade, não alimentando fofocas nem revides. Em cenas futuras, Heleninha irá confrontar Raquel mais uma vez, mas dessa vez em tom muito mais baixo, com olhos vermelhos e semblante abatido. "Você venceu. Parabéns", dirá ela, num misto de ironia e dor. Mas Raquel não cederá ao jogo emocional. "Isso não é uma competição, Heleninha. Nunca foi." A humilhação pública, no entanto, será apenas o início de uma série de desdobramentos. Ivan passará a reavaliar toda a sua trajetória com Heleninha e reconhecerá o quanto esteve preso a uma relação tóxica. E ao se aproximar cada vez mais de Raquel, não por vingança, mas por admiração, encontrará nela um espelho de força que ele próprio havia perdido de vista. Mas enquanto Ivan busca reconstruir seu caminho, Heleninha mergulhará fundo em um processo de negação. Ela passará dias trancada, recusando visitas, evitando ligações e afundando-se na bebida. Odette, embora inicialmente indiferente, começará a se preocupar com a reputação da família e poderá tomar uma atitude drástica que mudará o rumo da personagem. E assim, o que começou com um ataque de ciúmes em uma noite de samba acabará por desencadear rupturas irreversíveis, revelações inesperadas e uma transformação profunda nas relações entre os personagens centrais da novela. Heleninha, Raquel e Ivan nunca mais serão os mesmos após esse escândalo, e o público poderá acompanhar o desenrolar dessas feridas abertas com grande expectativa nos próximos capítulos. A repercussão da briga entre Heleninha e Raquel continuará reverberando por toda a sociedade carioca. No dia seguinte ao escândalo, a imprensa sensacionalista já estará noticiando o episódio com manchetes escandalosas. Filha de Odette Reutemann protagoniza barraco em roda de samba e leva surra de vendedora. A imagem de Heleninha caída no chão, tirada discretamente por um dos convidados, circulará pelos jornais e revistas, alimentando ainda mais os comentários maldosos. Ao ver a publicação estampada na banca, Odette Reutemann terá um ataque de fúria. Com a expressão carregada, ela jogará o exemplar sobre a mesa e vociferará: "Isso é inadmissível, uma Reutemann ser humilhada por essa mulherzinha vulgar. Essa história não vai ficar assim." Odette, então, decidirá tomar as rédeas da situação e internar a filha em uma clínica de reabilitação, mesmo contra a vontade de Heleninha. "Você precisa de tratamento, minha filha. Ou prefere se tornar a vergonha definitiva dessa família?" Heleninha, devastada, chorará em silêncio. Envergonhada, ferida no corpo e no orgulho, ela enfim começará a entender que sua obsessão por Ivan a levou a um fundo do poço sem retorno. Mas mesmo assim, se recusará a aceitar ajuda. "Vocês todos querem me apagar, me esconder, mas eu não sou louca, eu só queria ser amada." Ivan, por sua vez, mostrará-se cada vez mais firme em seu distanciamento. Procurará Raquel para agradecer sua postura na noite da confusão. "Você agiu com uma dignidade que muita gente aqui desconhece, Raquel. Eu não sei nem como te agradecer por não ter revidado mais." Mas Raquel o cortará com a sinceridade de sempre. "Não fiz nada por você, Ivan. Fiz por mim. Já apanhei muito da vida para saber quando devo me defender. E foi isso que fiz." Apesar da aproximação entre os dois, Raquel deixará claro que não tem intenção de se envolver com Ivan novamente, ao menos por enquanto. "Você ainda tem coisas para resolver com o seu passado, e eu tenho o meu próprio caminho para seguir." Ainda assim, a cumplicidade entre eles crescerá,
e os encontros serão cada vez mais frequentes, gerando comentários e olhares enviesados, principalmente de Odete e Marco Aurélio. Odete, ao perceber a possibilidade de Raquel retornar à vida de Ivan, decidirá agir. Convocará Marco Aurélio e Fátima para uma reunião estratégica. Se a gente não agir agora, essa mulher vai entrar pela porta da frente e destruir tudo o que construímos. Ela já virou o Ivan contra a Heleninha. O próximo passo será tomar a presidência da TCA pelas beiradas. Fátima, com brilho nos olhos, prometerá colaborar. Pode deixar, dona Odete. Eu dou um jeito nessa tal Raquel. A partir daí, começará uma nova onda de intrigas. Fátima passará a seguir Raquel discretamente, tentando encontrar algo que possa ser usado contra ela. Odete, por sua vez, usará sua influência para sabotar qualquer negócio ou oportunidade que Raquel tente construir. Mas mesmo diante das sabotagens, Raquel se manterá firme, provando mais uma vez que não será destruída facilmente. Enquanto isso, Heleninha continuará em declínio. A surra pública, a exposição na imprensa e o abandono de Ivan serão golpes pesados demais. Em cenas comoventes, ela surgirá vagando sozinha pelas ruas, lembrando os momentos felizes ao lado de Ivan. Por que você fez isso comigo? Por que me trocou por ela? Dirá em prantos, em uma sequência emocional que mostrará sua fragilidade. Heleninha, afastada de tudo e de todos, enfrentará seu maior desafio: olhar para si mesma. Em cenas futuras, poderá surgir sentada diante de um espelho, com olheiras profundas e os olhos vidrados, dizendo para si: quem sou eu agora? Nem ele, nem ela, ninguém quer saber de mim. Um reflexo de sua dor mais íntima, que ainda não encontrou cura. E assim, o escândalo na roda de samba deixará cicatrizes profundas. Ivan tomará rumos profissionais arriscados. Raquel enfrentará novas armadilhas. Heleninha será obrigada a recomeçar, do zero. Mas o que ninguém poderá apagar é o impacto daquele momento. O dia em que máscaras caíram, verdades vieram à tona, e uma mulher desacreditada mostrou que não se curva nem diante da fúria, nem do preconceito. Cecília, enfim recuperada do coma, que quase ceifou sua vida, voltará determinada a pôr um fim às mentiras que cercam Maria de Fátima. A ativista, com os olhos ainda marcados pelo sofrimento, tomará coragem para contar tudo o que descobriu e o que viu sobre a aliança secreta e criminosa entre a ambiciosa jovem e Marco Aurélio. A essa altura da trama, Maria de Fátima estará vivendo o auge de sua farsa, prestes a se casar com Afonso, convencendo a todos de que se transformou em uma mulher refinada, digna da alta sociedade. Um ensaio fotográfico luxuoso nos jardins da mansão marcará o início do grande espetáculo. Com um vestido de noiva caríssimo, véu esvoaçante e sorriso artificial, ela posará como se fosse a própria personificação da pureza. Mas a chegada de Cecília e Laís, a propriedade de Celina, transformará aquele momento de celebração em um campo minado prestes a explodir. Eu não vou conseguir engolir essa mulher, dirá Laís em voz baixa com os olhos fixos na impostora. Calma, ela é a noiva do Afonso, responderá Cecília, tentando conter a Laís, embora igualmente tomada pela revolta. A dona da pousada ainda se lembrará das imagens captadas pelas câmeras de segurança. Fátima invadindo sorrateiramente o escritório e retirando os documentos sigilosos de Sarita do cofre. A tensão será notada por Celina, que não deixará passar o olhar reprovador de Laís. Algum problema com a Laís? Perguntará ela, franzindo a testa. Cecília hesitará por um instante, mas logo puxará a parceira para longe da vilãzinha, decidida a acabar com o teatro. O problema da Laís é a Fátima. Foi essa garota que roubou os documentos da Sarita e entregou para o Marco Aurélio, disparará Cecília, em tom firme. Celina, atônita, arregalará os olhos. Desculpa, mas você está me dizendo que aquele incidente com a Laís, quando você ainda estava em coma, é tudo culpa da Fátima? Indagará ela, buscando compreender a gravidade do que acabara de ouvir. Tudo não, começará Cecília, respirando fundo. Mas boa parte sim. Quando a Laís estava prestes a desaparecer do mapa, Marco Aurélio levou a Sarita para a casa dele, porque ela pediu ajuda. Mas no momento em que a Raquel foi até lá para dar suporte a Laís,
A Fátima apareceu do nada na pousada. Fingiu saudade, fingiu querer a mãe de volta, uma encenação digna de prêmio. E aí, não sabemos como, ela conseguiu abrir o cofre e pegar a pasta com os documentos confidenciais. Mas vocês têm certeza disso? Insistirá Celina, ainda incrédula. Absoluta, responderá Cecília sem hesitar. Tanto que a Laís contou tudo a Raquel, e a Fátima acabou tendo que devolver os papéis para abafar o escândalo. Mas o estrago já estava feito. Celina levará a mão à boca perplexa. Eu nem sabia que a Fátima tinha algum tipo de ligação com o Marco Aurélio, murmurará. Pois é, o que convenhamos já diz muita coisa, retrucará Cecília, com um olhar que mistura dor e indignação. A revelação será como um soco no estômago da irmã de Odete Reutemann. A princípio, ela tentará resistir à ideia de que a noiva de seu sobrinho, uma moça que conquistou tanto prestígio nos últimos meses, seja capaz de tamanha traição. Mas a imagem de Fátima saindo sorrateiramente do escritório, a encenação no ensaio de noiva e a insistência de Raquel em alertar sobre o mau caratismo da filha começarão a minar as defesas de Celina. Enquanto isso, no interior da mansão, Fátima se divertirá com a atenção dos fotógrafos e dos convidados da alta sociedade. Seu plano parece estar funcionando. Ela terá conseguido, com charme e manipulação, enganar Celina, conquistar Afonso e apagar qualquer traço do passado humilde. Mas o castelo de cartas começará a desmoronar quando Raquel surgir repentinamente no meio da prova do vestido. Vestida de forma simples, mas com uma expressão carregada de fúria e tristeza, Raquel atravessará o salão como um furacão. Tirem a foto da verdadeira Fátima, a ladra de documentos, a cúmplice de Marco Aurélio, gritará ela, arrancando olhares surpresos e bocas abertas. O escândalo se espalhará como rastilho de pólvora. Fátima tentará disfarçar, mas a presença de Laís e Cecília reforçará a denúncia, deixando a vilã acuada. Celina, então, passará a conectar os pontos. Lembrará das vezes em que a jovem se esquivou de perguntas, dos momentos em que se contradisse, dos olhares suspeitos entre ela e o empresário. Ela decidirá, em segredo, investigar o passado de Fátima com mais afinco. Mandará Consuelo revirar arquivos, solicitará extratos bancários, pedirá detalhes sobre a estadia da jovem em outros endereços. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente se você quer ver Fátima pagando pelos seus crimes. Enquanto isso, Cecília e Laís se encontrarão com Raquel na pousada. Lá, a ativista decidirá registrar um boletim de ocorrência formal, alegando que os documentos retirados do cofre continham informações sensíveis. Isso pode configurar crime de violação de sigilo, de apropriação indevida, de tudo, dirá ela. Laís, por sua vez, deixará claro que não quer mais ver Fátima nem pintada de ouro. Ela brincou com a vida de todo mundo. Cecília abraçará Laís, prometendo que não vai deixar que isso fique impune. Celina, cada vez mais abalada, buscará um confronto direto com Afonso. Você tem certeza que conhece a mulher com quem vai se casar? Perguntará, deixando do rapaz confuso. Do que está falando, tia? Responderá ele. Da Fátima e de tudo o que eu estou descobrindo. Acorda, meu filho. Essa moça tem segredos demais. Afonso, dividido entre o amor que sente e as denúncias graves que começam a surgir, se sentirá em um beco sem saída. Procurará a Fátima para questioná-la sobre o envolvimento com Marco Aurélio. Mas a moça, como sempre, terá uma desculpa pronta. Ele me perseguiu, Afonso. Eu nunca quis me envolver. Foi tudo um mal-entendido. Mentirá ela, derramando falsas lágrimas para manter o controle da narrativa. Mas desta vez, algo não funcionará como antes. Afonso perceberá o tremor na voz dela, a hesitação nos olhos, a maneira como evita encará-lo. E isso será o primeiro sinal de que o castelo de mentiras que Fátima construiu poderá estar prestes a ruir. Afonso, cada vez mais desconfiado, começará a se afastar sutilmente de Fátima. Passará a observar os gestos da noiva com outros olhos, a reavaliar conversas antigas, situações que antes pareciam inocentes e que agora ganham novo sentido. Enquanto isso, na mansão Reutemann, Celina, tomada pela inquietação, começará a tratar Fátima com uma frieza crescente. Disfarçará com sorrisos, mas recusará conversar a sós com ela.
adiará compromissos e inventará desculpas para não ajudá-la com os preparativos do casamento. Fátima, desconcertada, notará a mudança de atitude, mas tentará agir como se nada estivesse acontecendo, convencida de que conseguirá virar o jogo com mais uma de suas armações. Em paralelo, Raquel decidirá tomar uma atitude radical. Depois do escândalo na prova do vestido, ela reunirá Cecília, Laís e ainda procurará a ajuda de Renato e Ivan para conseguir mais provas do envolvimento de Fátima com Marco Aurélio. O grupo formará uma espécie de frente unida contra a vilã, dispostos a colocar fim à impunidade da jovem, a qualquer custo. Enquanto isso, Odete Reutemann, que estivera afastada dos recentes escândalos, retornará de Genebra após ser alertada por um informante anônimo. A matriarca chegará como um furacão, exigindo explicações. "O que estão fazendo com o nome da nossa família?", gritará ela ao ver Raquel no portão da mansão. Raquel, firme, não se deixará intimidar. "O que estamos fazendo é desmascarar sua protegida, porque nem tudo se compra com dinheiro, Odete." A partir daí, o cerco começará a se fechar para Maria de Fátima. A polícia passará a investigar Marco Aurélio com mais intensidade e seu nome surgirá em listas de movimentações bancárias comprometedoras. Investigadores da Receita Federal descobrirão que a jovem fez aplicações suspeitas em paraísos fiscais e que seu nome figura como sócia de uma empresa fantasma registrada em nome de laranjas. A farsa da menina pobre que venceu na vida com esforço e beleza começará a desmoronar como um castelo de cartas diante de uma tempestade. Celina, então, convocará Afonso para uma conversa definitiva. "Você precisa saber com quem está se casando. Não com os olhos do amor, mas com os olhos da razão", dirá ela, entregando um dossiê com todas as provas. O rapaz, devastado, pedirá tempo para processar tudo.